Bom, pessoal, dando sequência às nossas videoaulas, essa videoaula de hoje tem o intuito aí de apresentar como é que a gente configura um servidor do DNS. Mas antes disso daí, é preciso que a gente saiba alguns conceitos aí sobre o protocolo DNS. Levando em consideração como é que foi criado ele. Tínhamos a necessidade, pessoal, de fazer aí, por exemplo, eu quero acessar uma máquina, um servidor web. Então, como é que era feito isso? Você ia ter que colocar no navegador um endereço IP, e aí esse endereço IP ia chegar nesse servidor web. Mas imagine aí, você hoje, a tecnologia que você tem aí, você não consegue nem armazenar na sua cabeça 4, 5 telefones, né, números de telefones. Imagine aí você, a gente acessa aí diversos sites todos os dias. Imagine aí você ter que gravar 30 ou 40 ou sei lá 100 IPs de servidores web. Então fica inviável isso aí. O ser humano ele tem maior facilidade em decorar nomes do que números. Então foi feito isso. Então nosso servidor DNS ele serve para fazer essa tradução de nome. O protocolo DNS ele foi trabalhado em cima disso daí, fazer tradução de nomes. Só que isso não acontece de qualquer forma, certo? Como começou isso daí? Antigamente existia nas máquinas, né, nas primeiras redes de computadores, cada máquina continha um arquivo chamado de resolver. Esse arquivo resolver continha, né, todos os nomes de máquinas e endereços. Ao passar do tempo, com o aumento da rede, esse arquivo foi inchando e aí a consulta desses nomes ficou inviável, né? Uma vez que demorava muito lá fazer a leitura nesse arquivo de nomes, traduzindo nomes a endereços IP, e aí foi criada aí a melhoria para esse protocolo, que é o protocolo DNS. O protocolo DNS ele trabalha aí já na sua nova concepção com uma base de dados distribuída e hierárquica. Quer dizer isso, que a consulta ela é feita de forma distribuída e é que ela tem uma hierarquia. Então nós temos a hierarquia de primeiro nível, nós temos outras hierarquias dentro desses servidores de DNS, tá? Para que a gente consiga consultar. Primeiro eu consulto a quem, depois eu consulto a quem, depois eu consulto a quem, até chegar ao destino que é quem a gente quer chegar nessa consulta. Tá? Nessa hierarquia, quem tem maior relevância aí são os nossos servidores de DNS raiz. Tá? Então ele começa aqui, ó. Essa imagem aqui eu tirei do NickBR, do vídeo que ele explica a respeito, né, do DNS. Então nós temos aí, no maior nível aí, nossos servidores de DNS raiz, né? São espalhados aí em vários locais do mundo e eles contêm os principais servidores autoritativos dos domínios de primeiro nível, tá? Então ele contém lá, que isso quer dizer que não tenham todos os de primeiro nível, que a gente tem aí uma divisão aí, depois eu vou explicar melhor sobre isso aqui, tá? Mas ele contém os principais. Nesses servidores de domínio de primeiro nível, né? Na verdade não são servidores, nesses domínios de primeiro nível, desculpe, melhor dizendo, né? Domínios de primeiro nível, eles são classificados em duas categorias. O CCTLDS, chama-se Country Code Top Level Domain, né, que chama-se domínios de topo de código de país. Geralmente são domínios que são separados para o país, né, codifica aí dizendo que aquele site está em determinado país. Então, por exemplo, quando eu coloco lá o www.ig.com.br, o BR está dizendo que esse domínio está abrigado aí um site no Brasil, né? Geralmente até facilita para quem está acessando o .br colocar lá a linguagem do site daquela
daquele país. Então nós temos o CTLDS, que são chamados de Country Code Top Level Domain, e nós temos o GTLDS, certo? Que são chamados também de Generic Top Level Domain, ou domínios do topo genérico, que são os .com, o .org, .info, tá? E os demais aí genéricos que a gente tem. Cada domínio deste de primeiro nível nós tem os servidores autoritativos. Então, por exemplo, quando o servidor raiz vai consultar, ele vai consultar quem são os servidores autoritativos desses domínios de primeiro nível. A gente vai ver mais na frente como é que funciona essas consultas, tá? Aqui a gente tem uma figura explicando um pouco melhor como é que acontece aí a consulta, né, de uma estação cliente para o servidor de DNS, tá? Então nós temos a estação cliente aqui, pessoal, ó. Essa estação cliente, primeiro caso, o que ela faz? Ela vai consultar um arquivo chamado de hosts.txt, vamos dizer assim. Esse arquivo no Windows, onde é que ele fica, pessoal? Esse arquivo no Windows, pessoal, ele vai ficar na pasta Windows System32. Dentro do System32 você vai na pasta Drivers. Dentro da pasta Drivers você vai na pasta TXT. Deixa eu só mostrar aqui, eu vou tentar mostrar na minha máquina aqui, para vocês verem onde é que fica esse arquivo, tá? Então, esse arquivo hosts que eu mostrei na figura lá, ele está dentro da pasta Windows. Na pasta Windows, a gente vai para System32. E System32, você acessa lá a pasta Drivers. E dentro de Drivers você acessa a pasta etc. Tá vendo? Então o caminho é esse. Então aquele arquivo hosts da nossa figura, que é esse arquivo aqui, ó, que ele consulta, tá aqui no Windows, ó. Beleza? Então primeiro ele consulta esse arquivozinho aqui, tá? Em seguida, o que é que ele faz? Em seguida, ele no arquivo tem dizendo quem são os servidores de DNS da nossa rede, tá? Isso é pré-definido, tá? Quando também a gente configura na nossa interface de rede, quem vai ser o nosso DNS preferencial e secundário. Então aqui posso estar usando uma rede IPv4 e eu coloco aqui quem são o servidor DNS preferencial e o alternativo, tá? Quando eu coloco esse cara daqui, ele vai fazer primeiro a consulta no arquivo hosts que eu mostrei lá. Se ele não souber quem é essa pessoa que ele está tentando acessar, no nosso exemplo aqui eu estou usando um site www.exemplo.com.br. Se não tiver em cache, ele vai para um servidor recursivo da rede, o servidor de DNS recursivo. O servidor de DNS recursivo recebe essa consulta da estação. Se ele tiver no TTL, né, que é o cache que é mantido no servidor de DNS recursivo, essa consulta ele retorna em prontidão para o cliente, tá? Então é feito isso. Se o cliente consultar o DNS recursivo da rede e o DNS recursivo tiver no cache, né, da sua base de dados, ele retorna essa consulta informando quem é o IP do servidor www.exemplo.com. Se o nosso DNS recursivo não souber quem é o endereço IP, né,
do nosso servidor www.com.br, vai acontecer um processo chamado de consulta interativa. Por que consulta interativa? Porque esse cara aqui, nosso DNS recursivo, ele vai fazer uma interação com vários outros servidores. Essa interação acontece de qualquer forma, Vitor? Não. Essa interação ela acontece de forma hierárquica. Primeiro a gente vai lá, quem é o top lá das nossas consultas? Quem é o topo? Primeira consulta lá vai para os nossos servidores de DNS raiz. Então observe o seguinte. Esse cara aqui, o nosso DNS recursivo, dentro dele nós temos as nossas dicas de raiz. Tá? Então esse cara vai bater lá nos servidores de DNS raiz. Tá? E vai perguntar quem é o www.exemplo.com.br. Nosso raiz ele não contém todas essas informações de quem é o www.exemplo.com.br. Tá? O que é que ele vai fazer? Ó, eu sei quem é o servidor do DNS autoritativo BR. E aí ele retorna, ó, fale com o com.br, certo? Que seria o BR, né? Ele retorna com o endereço IP deste servidor para que ele faça a consulta do www.exemplo.com.br para o servidor autoritativo do BR. O BR ele pode, por sua vez, dizer, ó, cara, eu não sei quem é o www.exemplo.com.br, mas eu sei quem é o servidor autoritativo.com.br. Né? Esse cara retorna com o endereço IP do servidor com.com.br para um servidor de DNS recursivo, né? Que foi efetivada a primeira consulta. E aí esse cara pergunta quem é, ó, meu amigo, quem é o www.exemplo.com.br para o .com, né? O .com ele possa ser que não saiba quem é. Tô mentindo, tô brincando. O .com ele vai dizer o seguinte, ó, eu sei quem é o servidor autoritativo do domínio exemplo. Tá? Então ele vai bater no domínio exemplo aqui. Do domínio exemplo, nós temos o servidor do DNS autoritativo apontando quem são, né, todos os registros de recursos que a gente tem lá. E aí esse cara aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai retornar com a consulta para o recursivo dizendo quem é o IP que ele quer acessar do www.com.br. Assim, essa consulta é repassada para o cliente.